O grande desafio de se perguntar o que significa viver numa sociedade não democrática, ele na verdade traz consigo uma provocação que é: será que nós vivemos efetivamente numa sociedade democrática? Quer dizer, será que todos os parâmetros possíveis e necessários para se imaginar uma lógica democrática existem na nossa realidade, por exemplo, brasileira? Então, muitas pessoas se perguntam efetivamente se nós vivemos numa democracia. Se a gente considerar algumas teorias que consolidam ou que entendem que a democracia ela é poderíamos simbolizar a democracia como um grande sólido ancorado em duas bases, sendo uma base a participação, e a participação vai depender muito do modelo de democracia que você adotou para a sua sociedade, pode ser uma democracia direta, representativa, participativa, enfim, a gente vive muito com clareza uma lógica de democracia representativa. Então tá bom, a cada 2 anos nós somos levados às urnas para escolher os nossos representantes, ponto. Né? Claro que tem muito mais que isso no Brasil, a gente tem uma puxada participativa bem interessante, mas vamos ficar só nessa lógica representativa. Esse pilar em termos de participação estaria consolidado. Né? Se a gente tomar por base as eleições de 2018, em que no primeiro turno, por exemplo, mais de 100 milhões de pessoas foram às urnas, 120 milhões de pessoas, enfim, foram às urnas e a gente percebeu um nível de abstenção na casa dos 19 pontos, 20 pontos percentuais, o que é mais ou menos esperado em se tratando de Brasil. Mas a gente teve 80% de comparecimento das pessoas escolhendo, a gente poderia dizer, puxa vida, com regras claras de oferta dos direitos políticos a uma quantidade significativa de indivíduos. Né? Cerca de 75% aí da população brasileira pode votar. Será que eu construí essa base da participação? Sim, eu construí essa base da participação. Mas e a outra base? A outra base diz respeito a ideia da educação e da informação. Nós somos efetivamente informados e educados o suficiente, formalmente falando, para o exercício das nossas escolhas democráticas, por exemplo? E aí muitas pessoas vão dizer, acho que não, e eu poderia dizer para vocês, eu tenho certeza que a gente tem déficits expressivos no que diz respeito a isso, a despeito de quem seja o candidato ou a candidata que ganhou a eleição A, a eleição B, a eleição C, a eleição D. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de partidos, mas eu estou falando do quão maduros nós estamos para promovermos escolhas condizentes com o que efetivamente significa a nossa vida em sociedade. Deixar de viver numa democracia com aquilo que nós construímos enquanto democracia seria, por exemplo, perder parte dos nossos direitos políticos, seria perder parte da diversidade existente dentro do poder legislativo, por mais que as pessoas tenham dificuldade de enxergar essa diversidade, seria perder a possibilidade de acreditar efetivamente na justiça como um órgão capaz de mediar conflitos na sociedade com base numa lei pluralmente e horizontalmente pactuada com a sociedade, e tudo isso representaria um grande retrocesso naquilo que nós construímos, que para alguns é pouco e para outros é muito.